maravilhosa graça e a paz do Cristo vivo, ressurreto, estejam com cada coração. É o dia do Senhor e mais uma vez adentramos a sua santa presença, fazendo-o em espírito e em verdade, para tomarmos parte juntos nesta santa assembleia que é sua, cantando-lhe a glória, adorando-o e louvando-o, falando-lhe em oração e ouvindo a sua voz falar aos nossos corações. Estamos no segundo domingo do chamado Tempo Pascal, este período litúrgico que é acompanhado pela cor branca, que recobre os paramentos do altar e as vestes litúrgicas e evoca a realidade da luz bendita que promana do Cristo vivo e ilumina o nosso viver e o nosso caminho. Nossa alegria com a vitória da vida sobre a morte, com a vitória de Jesus, nos faz transbordar em cantos de exaltação ao Deus de nossa salvação. E é isto que nós vamos fazer agora. Vamos cantar. Cântico de número 52 do Inário Novo Cântico, Glória e Coroação. Nós o entoamos acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana e sob a direção da maestrina Helen Hines. Cantemos. Feche os seus olhos, corações ao alto, nós vamos falar com Deus em oração. Senhor nosso Deus, estamos alegres, pois és conosco, és por nós e manifestastes o teu amor para com teus filhos de forma inigualável na pessoa de Jesus, o Cristo, pois o enviastes a este mundo a fim de estar entre nós, fazendo-te
próximo e solidário à miséria de nossa condição humana. Ah, Senhor, através dele outorgaste-nos a redenção de nossos pecados, a vida. E isto é maravilhoso, sobremodo maravilhoso aos nossos olhos, e nos leva a adorar-te, louvar-te, a bendizer-te e exaltar-te, pois és o Deus Santo, 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 e amastes a nós, pecadores. És o Rei de toda a glória, e viestes estar entre os humildes, os mais pequeninos. És o Todo-Poderoso, e por força da tua graça comunicaste-nos a salvação. Bendito, exaltado, glorificado e honrado, hoje, sempre e sem cessar, desde aqui aos confins da terra, seja o nome do Senhor. Esta é a oração que fazemos na mediação do Cristo bendito, o Salvador que é Jesus. Amém. Cristo foi morto na cruz do Calvário e sepultado, mas como predito pelos profetas, ele ressuscitou. Ao terceiro dia, ele ressurgiu de entre os mortos e vivo está, vive e reina pelos séculos dos séculos, e a sua vitória é penhor da nossa também. Ressurgiu. Este é o título do Cântico do Coro Aideia Moraes, obra de Jacques Schroeder, que nós ouvimos nas vozes de nosso coro sob a direção geral e a regência da maestrina Helen Heinz e com o precioso acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana. Ouçamos o coral e este precioso momento partilhado no culto presencial do último domingo, o domingo da ressurreição. Como a alegria da ressurreição de Cristo não se limita a um único domingo, o domingo de Páscoa, nesse tempo que é chamado de tempo pascal, nós também aproveitamos para lembrar que a ressurreição nos dá vida e vida abundante. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 16, para fazermos juntos essa leitura. Salmo de número 16 diz assim a palavra de Deus: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice.
Tu és o arrimo da minha sorte. Caem minhas divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendito o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem-o sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. O salmo que nós acabamos de ler diz no seu versículo 10, desta forma: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. A ressurreição de Jesus é isso, a certeza de que nós também ressuscitaremos, que nós também temos a vida eterna. Mas nós precisamos pensar que ainda somos pecadores, essa é a nossa realidade atual. E os nossos pecados nos separam do nosso Deus. Eu quero lhe convidar a fechar os seus olhos, curvar as suas cabeças, e se você puder, ajoelhar-se neste momento, para orarmos a Deus, confessando a Ele os nossos pecados e pedindo perdão, pois sabemos que assim o nosso Deus derramará sobre nós perdão e misericórdia. Faça isto, faça esta oração. Senhor, como é maravilhoso poder estar ante a sua presença, mesmo sabendo, Senhor Deus, das nossas falhas e dos nossos pecados. Sabendo, Senhor Deus, de que o bem que queremos fazer tantas vezes não conseguimos, e o mal que tentamos evitar a todo custo, às vezes é aquilo que fazemos. Por isso, nesta hora, Senhor Deus, de oração, neste momento onde nos colocamos diante do Senhor e confessamos os nossos pecados, nós te pedimos, tende misericórdia de nós. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a ser cada dia melhores. Ajuda-nos, Senhor, a viver em conformidade com a Tua vontade, pois sabemos, Senhor, que a Tua vontade é perfeita, boa e agradável. Continua, Senhor Deus, a nos dar mostras do Teu amor, mesmo quando erramos, mesmo quando falhamos. Te agradecemos, porque o Senhor está sempre disposto a perdoar alguém que confessa os pecados a Ti. Nos alegramos, Senhor, no Teu amor, no Teu perdão. Ainda te pedimos, ó Pai, que nos ajude no nosso cotidiano, na nossa vida. Nós que somos completamente dependentes do Senhor e que precisamos de Ti para tudo. Continua ao nosso lado, nos fortalecendo. Continua conosco em todo o tempo, pois nós nos alegramos na Tua presença. Te agradecemos pelo dom de Cristo, aquele que morreu, mas ressuscitou e que vive e está pelos séculos dos séculos. Amém. Chegamos ao ato do ofertório. Este é um momento precioso para nós, em nossa tradição litúrgica, pois é uma oportunidade que o próprio Deus nos concede de, no curso da liturgia, externarmos de forma concreta a nossa gratidão por tudo aquilo que opera em nossas vidas e reafirmarmos o nosso compromisso com a causa do seu reino. O nosso Deus é aquele que nos resgatou, que nos libertou dos grilhões do pecado e da morte e que nos outorgou o dom da vida. E o que faremos em resposta a tamanhos benefícios que das suas mãos podemos colher? É certo que qualquer dos nossos esforços será insuficiente, mas ainda assim são necessários, significativos e nos fazem muito bem. Afinal, melhor é dar do que receber, assegura-nos a Sagrada Escritura.
Você pode participar deste ato, servindo-se para tal dos meios eletrônicos e digitais disponíveis a esta finalidade. Nesta hora, na sua tela, você encontra os dados da nossa conta corrente para fazer o seu Pix, a sua transferência, o seu depósito, tudo de forma prática e segura. O mais importante é que você participe, não fique de fora, seja uma bênção na vida da igreja, assim como, por certo, a igreja é uma bênção na sua vida também. Vamos falar com Deus, vamos pedir a Ele que consagre os recursos que, ora, confiamos aos cuidados da nossa igreja. Senhor Deus, Pai bendito, nós te agradecemos pelo grande privilégio que temos de nos fazermos assim, por meio deste gesto singelo, partícipes de uma obra que é tua. Tudo vem de ti, Senhor, e tão somente daquilo que recolhemos das tuas dadivosas mãos é que te retribuímos, retornando uma pequenina porção de toda a imensidão da graça que nos tens outorgado. Nós te bendizemos pelo cuidado que manifestas para conosco em atenção aos mínimos detalhes, pelo teu favor que se renova sobre as nossas vidas manhã após manhã. Afinal, o teto que nos cobre, a roupa que nos veste, o alimento de que dispomos sobre a mesa e até mesmo o ar que respiramos, tudo isto é dádiva divina. Nós te reconhecemos como a fonte de toda boa dádiva, de todo dom perfeito, e por isto te damos graças com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, reafirmando o nosso firme desejo de permanecermos assim engajados na causa do Evangelho. Suplicamos que continues a abençoar cada ofertante e dizimista e dando-nos corações agradecidos e voluntariosos, e que consagres os dízimos e ofertas confiados à tua igreja, para que nas tuas mãos estes recursos prosperem, se multipliquem, servindo sempre ao avanço do teu reino neste mundo. Seja tudo para a tua glória eterna, para a bênção dos que são teus. Esta é a nossa oração, feita no nome santo do Cristo, Jesus, teu Filho, nosso bendito Salvador. Amém, Senhor. Aquecendo ao amorável convite feito a nós pelo próprio Deus, é que tomamos parte no mover de sua obra, de sua igreja. Amorável convite é o título do cântico de número 276 do Inário Novo Cântico, que entoamos juntos, dirigidos pela maestrina Helen Heinz, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Triunfantemente,
Lhes convido a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 20, onde faremos a leitura dos versículos 11 a 18. Evangelho de João, capítulo 20, dos versículos 11 a 18, diz assim o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltando-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Palavra do Senhor. Você já chorou alguma vez? Chorar é algo que faz parte da existência humana. Nós podemos pensar, por exemplo, talvez no primeiro choro de cada um. Quando o neném nasce, é natural que ao sair do ventre de sua mãe, ele chore. Significa que ele está vivo e provavelmente saudável. O choro ele aparece das mais variadas formas. Chora-se de alegria, chora-se de tristeza, chora-se de saudade, chora-se por amor. Choro perpassa a vida de todos nós. O texto que nós acabamos de ler, que se encontra no Evangelho de João, ele vai trazer o início de um episódio tão marcante na vida do cristianismo, começa com o choro de uma mulher. O texto fala bem claramente que Maria estava em frente ao túmulo chorando. Chorar. O que te faz chorar? Por que você chora? Vamos pensar um pouco sobre isso. O texto que nós acabamos de ler, ele vai nos narrar um trecho muito dramático da história de Jesus. Jesus fora morto, crucificado, sepultado. E agora os seus discípulos não sabem o que fazer, estão tensos, estão desanimados, estão sem esperança. Maria é o retrato disso. Maria vai até o túmulo, vai olhar, vai observar, vai curvar a sua cabeça e vai chorar, pois lá não encontrará o corpo de seu Senhor. E isso vai fazer com que as suas emoções se abalem, com que tudo que ela havia sonhado tenha um tom de fracasso, um tom de desilusão. E acontece algo interessante ao chegar-se ao túmulo, ela encontra 2 anjos, mas ela está tão chafurdada na sua tristeza que sequer ela os percebe. E eles, havendo-a chorar, falam assim: mulher, por que choras? E ela lhes responde: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Mas o texto fica mais dramático. O texto segue nessa progressão. E agora é Jesus quem vai falar com ela. Mulher, por que choras? A quem procuras? Maria, ainda totalmente tomada pela dor, pela tristeza, pelas lágrimas que insistem em cair, não percebe quem é. Não entende que é o próprio Jesus, que é exatamente a quem ela procurava, quem está falando com ela. E ela o confunde com um coveiro e fala: meu Senhor, se você o tirou daqui, me fale onde ele está para que eu possa encontrá-lo. E aí Jesus, mais uma vez, se dirige a ela: Maria. E ela entende: mestre. Esse episódio é muito interessante. Fala da ressurreição, mas também nos mostra a humanidade dos discípulos a perceberem a dificuldade que era compreender aquele momento. Algo extraordinário havia acontecido, mas as capacidades humanas ainda não eram
plenamente possíveis de se compreender algo como aquilo. E esse diálogo vai marcar a ressurreição de Jesus. É o texto que nós estudamos. Nós vamos pensar um pouco. Primeiro, quero falar sobre o choro, como já disse anteriormente. O choro de Maria aqui, ele demonstra a incapacidade humana diante de uma série de coisas. Nós somos limitados, sabemos disso. Não podemos todas as coisas. E Maria está representando as nossas incapacidades. Maria não sabia lidar com a morte. E realmente é algo difícil. Eu tenho certeza que se você já perdeu alguém, ou se conhece alguém que perdeu alguém a quem ama, você sabe que não é muito fácil. Lidar com a morte é sempre um desafio. Mas nem sempre é morte física ou morte de alguém. Às vezes são mortes que podem ser colocadas no âmbito da nossa vida profissional, quando a gente perde algo que julga que nunca mais voltará. Relacionamentos, planos, projetos. Às vezes a vida nos surpreende com essas coisas. Maria havia sido surpreendida apesar de já ter sido avisada de que isso aconteceria. Às vezes no nosso percurso da vida, as dificuldades que se apresentam nos fazem não entender muito bem aonde estamos indo. Maria estava agora, face a face com suas limitações. Talvez você também não tenha percebido as limitações que você tem. Elas fazem parte do ser humano. Nós somos limitados em muitas coisas. E entender que nós temos alguém que nós podemos lançar as nossas ansiedades e podemos confiar, nos ajuda a compreendê-las e assim a lidar melhor com elas e vivermos bem. Maria, naquele momento, chorava. E o choro expressava a sua decepção, a sua limitação. E aí acontece outra coisa. Ela encontra-se com os anjos e ela não consegue perceber porque ela está absorta na sua dor. Está completamente tomada de tristeza. Às vezes na nossa vida nós nos colocamos dessa forma. Nós nos colocamos em determinada situação ou nos vemos colocados em determinada situação e não conseguimos enxergar outras coisas ao nosso redor. Outras coisas que acontecem, outras coisas que nos sinalizam boas situações e nós só conseguimos ter um olhar pessimista diante do que está diante de nós. No entanto, aqueles anjos estavam lá como sinal de vitória. Aquele que houvera sido morto e sepultado não estava mais ali. Nas dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia, também é necessário termos uma visão de que nem tudo está perdido, que nem todas as dificuldades se instalaram em nossas vidas para nunca mais saírem. É necessário ter esperança e confiança na vitória. Deus sempre nos dá sinais de que a vida pode ser melhor. E a presença dos anjos naquele momento, eles estavam indicando vitória, não fracasso. Mas Maria ainda não conseguia perceber. Às vezes você passa por essa situação, às vezes nós passamos por essa situação. A vida nos traz as suas dificuldades e nós não conseguimos enxergar uma porta de saída ou, como se diz, uma luz no fim do túnel. Mas ela está lá. É preciso olhar com um olhar mais atento para que seja percebida que há solução. Às vezes nós nos deixamos levar pela tristeza, pela dificuldade, pela dor. E não podemos ver desta forma que a vida tem muito mais a nos oferecer. E aí nós pensamos nesse encontro extraordinário que Maria tem com Jesus, que muda a vida, que transforma a esperança. Maria, de frente ao túmulo, triste, sequer percebe os anjos. E mais à frente, nem entende que é Jesus que fala com ela. Mas Jesus, que é rei,
que é maravilhoso, que se preocupa, que veio ao mundo por nós, que sofreu e padeceu tudo o que passou por amor a nós. Mesmo diante da incredulidade, da falta de compreensão de Maria, ele insiste e ele fala novamente, Maria. E ele a chama de uma forma que ela logo percebe. E a resposta dela é, mestre. Se você se relaciona com Jesus, se você crê nesse Cristo ressuscitado, tenha certeza que Ele fala contigo e Ele vai falar uma linguagem que você compreenda. Você só precisa ter com Ele um relacionamento real, concreto, verdadeiro. Entender que tudo que Ele passou foi por amor a você. Que Ele está disposto a lhe estender a mão em qualquer tipo de situação que você esteja enfrentando. E tudo pode ser renovado. A ressurreição é um ponto de mudança. A ressurreição é o primeiro passo para a novidade de vida. E Maria, a partir daquele encontro, a partir daquela situação, teria sua vida mais uma vez transformada. Poderia ver a sua existência de uma outra forma. A ressurreição produz em nós isso, um novo começo, um novo início. Jesus ao nosso lado, falando conosco diretamente, de forma que nós entendemos. E você pode fazer isso através da palavra do Senhor. Nós acabamos de ler um pequeno trecho das Escrituras no Evangelho, mas toda ela, de Gênesis a Apocalipse, é palavra de Deus, e Deus fala conosco através da sua palavra. E de forma que nós entendemos, basta apenas que nós queremos ouvir. Basta apenas que nos coloquemos diante do Senhor e peçamos, fale conosco, Deus. Fale aos nossos corações. Jesus não nos abandona. Jesus sempre se dirige a nós. E Ele muda toda e qualquer situação, pois Ele tem poder para isso. Sequer a morte pôde contê-lo. Ele ressurgiu ao terceiro dia e a partir de então, todos nós somos eternos. Desejo no meu coração que o choro seja apenas uma circunstância momentânea na sua vida, mas que o ouvir Jesus seja sempre algo concreto e verdadeiro para você. Que Deus te abençoe. A semana chamada Santa, a Semana da Paixão, em nossa igreja, é sempre motivo de especial atenção. Um convite a revisitarmos aqueles eventos que são uma espécie de clímax na caminhada terrena de Jesus e que marcam de modo decisivo, definitivo, a história da humanidade e, portanto, a história de todos nós. Além das programações ordinárias, digamos assim, ao longo da semana, tivemos momentos especialíssimos, como na sexta-feira, o culto do Senhor, celebrado por ocasião de sua morte e morte de cruz. Estivemos aqui reunidos no santuário, a comunidade de fé, o coro, lendo os textos que falavam da sua paixão, meditando no seu sentido profundo e entoando cânticos que nos envolveram numa atmosfera eivada de mistério, mas de profundo amor. Logo após o culto, tivemos uma edição especialíssima de nossa série de concertos Arte na Igreja. Recebemos o coro sinfônico da Associação de Canto Coral do Rio de Janeiro, sob a regência do maestro Miguel Torres, com cantores, músicos convidados, entoando as 7 últimas palavras de Cristo, um magnífico oratório de Théodore Dubois, executado de forma belíssima para um auditório lotado e que saiu daqui enlevado, com tamanha beleza como a que pudemos desfrutar juntos. No domingo da ressurreição, a nossa programação começou cedo, logo às 9 horas da manhã, com o Lauto Café da Páscoa, uma belíssima mesa composta com tudo aquilo que as famílias trouxeram para compartilhar. E ali estávamos envolvidos na atmosfera da vida que promana do Cristo ressurreto e cantando: Aleluia, Cristo vive.
O nosso canto ecoou por toda a liturgia matutina. Às 10h30, com a nave lotada, estivemos acompanhando cada passo da celebração. Os textos evocativos da ressurreição, as melodias célebres que entoamos somente nesta época do ano e, coroando todas estas coisas, a cantata do coro Aidea Moraes, com um destaque especial para a participação do coro de crianças de nossa comunidade. Até a noite, o dia foi assim, marcado pela presença abundante do Espírito Santo em nossos corações e da alegria que em todo o tempo permeou as nossas ações. Bendizemos ao Senhor por tudo isto que nos permitiu vivenciar aqui, no seio da família da fé, legando-nos verdadeiramente uma feliz Páscoa. Nossa igreja continua a investir em sua presença e atuação nas plataformas digitais e desde a última semana retomamos um serviço que, por certo, há de abençoar a muitos, como já está abençoando. É a publicação do nosso boletim semanal, com as principais notícias acerca dos trabalhos realizados em nossa comunidade, agenda de programações, pastoral da semana e outras informações, todas elas interessantes e relevantes. O nosso boletim está agora disponível em formato digital, sendo lançada uma nova edição a cada domingo. E você pode acessar esse conteúdo com muita facilidade, de forma muito prática, bastando clicar no link que está disponível na descrição deste vídeo. E se você participa dos nossos grupos de WhatsApp, o link estará sendo postado todos os domingos ali também. Aliás, se você ainda não apreciou tudo aquilo que temos oferecido neste canal no YouTube, é um ensejo para fazê-lo. Todos os nossos conteúdos são relevantes para você e são preciosos. São ferramentas que você pode utilizar para levar a palavra de Deus mais longe, compartilhando-os com as pessoas a quem você ama. Se você não esteve conosco na semana que passou, na Semana Santa, e não acompanhou as nossas programações presenciais, uma boa parte desse material está disponível aqui. Todo o programa do concerto de arte na igreja, a participação do coro Aidea Moraes no culto matutino da última semana, com a cantata de Páscoa e a presença das crianças, tudo isso pode ser apreciado aqui. Acesse as nossas playlists, acompanhe as nossas postagens e se ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso e ative o sininho para as notificações. Assim você não perde nenhuma das nossas publicações. Atue também através dos meios digitais. Leve o Evangelho adiante também utilizando-se destas ferramentas. E eu tenho por certo que Deus muito o abençoará e fará de você uma bênção também. Nossa igreja se prepara para receber a Confederação Sinodal de Mocidades, do Sínodo do Rio de Janeiro, realizando a Conferência Reformada Jovem. Ela terá lugar aqui em nossos espaços no dia 29 de abril, sábado, desde as 9 da manhã até as 18 horas. A programação se estende ao longo de todo o dia, contando com a presença de diferentes atividades e preletores convidados, tendo por tema os 5 discursos de Jesus constantes do Evangelho segundo Mateus. Será uma grande oportunidade de conhecermos irmãos e irmãs advindos de diferentes igrejas do Concílio para somar esforços conosco aqui. E todos os jovens são mais que bem-vindos. Portanto, se é o seu caso, programe-se para estar conosco. Sábado, dia 29 de abril de 2023, aqui na Igreja Presbiteriana de Copacabana, Rua Barata Ribeiro, número 335, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ, das 9 da manhã às 18 horas. E nós esperamos por você. Estamos chegando ao final da nossa celebração deste domingo.
Eu quero lhe convidar a fazermos juntos a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, o Pai Nosso. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que a graça remidora e salvadora de Jesus Cristo, que o imenso amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as ricas, doces e ternas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós, Igreja de Cristo, para com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e eternamente. Amém.